Olá, meus alunos. Vamos falar sobre vento, tá bom? Primeiramente, o que é vento? Vento é o deslocamento horizontal, tá, do ar. E quais são os exemplos de vento? Vai que na prova aí pergunta, dê exemplo de vento. Tem vários. Tem a brisa, tem os ventos alísios, os ventos polares, os ventos oestes, ciclone, furacões. Tá? Vamos falar sobre cada um deles nessa aula aí. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas para que vai servir o vento, né? Vento serve para várias coisas. Primeira delas, para a produção de energia. Vocês se lembram lá da energia eólica, aquela energia relacionada ao vento. Transporte, tem os barcos à vela, tá? São exemplos de utilização do vento. A dispersão de poluentes. Algumas cidades onde não tem muito vento, as pessoas costumam ter mais problemas respiratórios, porque os poluentes ficam concentrados ali onde tem a população. O vento também ele pode levar o ar frio para a região lá da linha do Equador, que é a região mais quente ali do planeta, né, que recebe mais os raios solares ali de forma direta. Os ventos também podem levar o ar quente para os polos, né, que são as regiões mais frias lá do planeta. Tá? E é legal saber o seguinte: tem duas coisinhas que vão gerar os ventos. Tá? Primeira delas, o aquecimento desigual da superfície do nosso planeta. Vocês sabem que tem algumas regiões do planeta Terra que recebem muito mais luz solar do que outras, tá? Então esse aquecimento desigual já vai contribuir na formação dos ventos. E o movimento de rotação da Terra vai ser uma outra coisa que vai contribuir para a formação dos ventos. Tá? Então esses são os dois fatores que influenciam na formação dos ventos. E quanto à direção do vento, né? Como que o vento vai, né, de uma direção para outra? O vento ele sempre vai do local de maior pressão atmosférica, que são os locais mais frios, para os locais de menor pressão atmosférica, que são os locais mais quentes. Bacana, né? Ou seja, o vento sempre vai estar indo do mais quente, vai estar sempre indo do mais frio para o mais quente. Com isso, ele acaba refrescando essas regiões mais quentes, tá? Sempre dessa região de maior pressão atmosférica para a de menor pressão atmosférica. Tá? Vamos ver aí, ó. Um exemplozinho aí de vento bacana, que é bom vocês saberem. As brisas, tá? A brisa, ela ocorre no litoral. Ela é influenciada pelos dias e as noites. Tem dois tipos de brisa, tá? A brisa marítima, olha aqui, ó. A brisa marítima aqui, ó, tá? A brisa marítima, ela ocorre de dia, tá? Por quê? De dia, o vento vai vir do mar, tá? Para o continente, para a praia. Então, quando você está lá na praia, você vê o vento vindo do mar para a terra, tá? Lá para a praia, para o continente. E de noite é o contrário. De noite, o vento vai da praia, né, do continente, para o mar. É chamado de brisa terrestre. Outro tipo de vento muito bacana também são as monções. Só que as monções, vocês tomem cuidado, que elas ocorrem lá na Ásia. Elas, em vez de serem influenciadas pelos dias e noites, elas são influenciadas pelas estações do ano. Tá? Então tem dois tipos de monções também. As monções de verão, que são chamadas de marítimas, onde o vento vai do Oceano Índico. Tá? Vamos ver aqui, ó. Monção aqui de verão, ó. Tá? Ela sempre vai do Oceano Índico para o continente, sempre nessa direção, do oceano para o continente. Isso na monção de verão, tá? Tá aqui a monção de verão. Já na monção de inverno, vai ser o contrário. O vento vai do continente asiático, tá? Para o Oceano Índico. Nesse sentido, do continente para o Oceano Índico. Então, isso são as monções, tá bom? Outra coisa aqui para falar com vocês. Quanto à direção, quanto à velocidade do vento, tá? O vento pode ser mais forte, mais fraco, né? Tem uma velocidade maior ou menor. Quanto à velocidade do vento,
eles podem ser classificados em brisa, tá? Tá aqui a brisa. São os ventos mais fraquinhos, não passam aí de 50 quilômetros por hora, que a gente falou lá da brisa marítima e da brisa terrestre. Depois aqui nós temos as monções, tá? Que são ventos periódicos, ou seja, que se repetem, né? São típicos lá da Ásia, igual eu falei com vocês. Aí vão mudar aí de acordo com a direção do e vão mudar de acordo com a estação do ano. Os ciclones, que são ventos que superam os 50 quilômetros por hora, eles são bem mais fortes, tá bom? Eles ocorrem em regiões tropicais e subtropicais. E os ciclones, eles podem ter outro nome também, o Willy Willy. Recebem esse nome lá na Austrália. E lá pro lado lá da China, né? Os ciclones já recebem um outro nome, são chamados de tufão, tá bom? E vendaval, que são os ventos aí de cerca de 150 quilômetros por hora, são bem fortes. Aí entra nos ventos sinistros, bem forte mesmo, né? Os furacões, tá? Passam aí dos 119 quilômetros por hora, é bastante coisa. E os tornados, tá? Tornado, enquanto o furacão ele é bem largo, né? Ele tem um diâmetro bem grande, 400 quilômetros. Os tornados, eles têm um diâmetro menor, mas a velocidade deles é bem maior, passa dos 500 quilômetros por hora, tá? É bem mais forte. Um grupo legal também de ventos, né, são os ventos regulares, também chamado de ventos constantes. Vamos lá, são 4 os tipos de ventos constantes principais, né? Os ventos alísios, que sopram dos trópicos para a linha do Equador. Vamos ver aqui um vento alísio aqui, ó. Vamos ver. Aqui é o vento alísio, tá? Aqui está a linha do Equador, tá? Aqui em vermelho. Os ventos alísios, eles vão soprar sempre dos trópicos, da linha aqui em verde, para a linha do Equador, sempre nesse sentido, ó. Aqui ou aqui, ó, desse outro trópico aqui para a linha do Equador. Esses são os ventos alísios. Os ventos contra-alísio, eles vão na direção contrária. Eles vão soprar da linha do Equador para os trópicos. Tanto aqui, ó, da linha do Equador para os trópicos, ou daqui da linha do Equador para esse outro trópico aqui, tá? E os ventos de oeste, eles vão sempre soprar aqui dos trópicos para o círculo polar ártico, tá? Tanto aqui embaixo como aqui em cima, ó, dos trópicos para essa linha vermelha aqui que é o círculo polar ártico. E os ventos polares, eles sempre sopram do polo, ali dos polos, para o círculo polar ártico, sempre nesse sentido aí indicado pela seta roxa, tá? Bom, é isso aí, vocês dão uma olhadinha aí, ó, no resumozinho que eu coloquei para vocês. E é bom vocês saberem também, né, da utilização dos ventos alísios, tá? Os ventos alísios, eles são ótimos para navegação, é um barquinho pirata aí para vocês lembrarem. E são ótimos também para empinar pipa. Olha eu aí, ó, soltando uma pipinha, tá? Então, muitas provas perguntam isso. Para que os ventos alísios são bons para navegação e para soltar pipa, tá? Tem gente que faz esporte também, é bem legal. E outro fato interessante também é um negócio chamado efeito Coriolis, tá? O efeito Coriolis é um desvio dos ventos alísios para o oeste. Isso ocorre devido ao movimento de rotação. Fato importante também vocês saberem. Aparelhos, né? Os aparelhos que a gente vai utilizar para medir o vento. Tem o anemômetro. Tá? O anemômetro ele vai medir a velocidade do vento. Olha o anemômetro aí, ó, tá? O vento vai batendo nele aí e vai fazendo ele girar mais e mais rápido. Tá? E consegue medir a velocidade do vento. A biruta, normalmente a gente vê em aeroporto para saber a direção do vento. Então, quando o vento está nessa direção aqui, ele enche isso daqui e faz ela apontar ali a direção do vento, tá? É isso aí, galera, tá? Abraço aí para vocês. Tudo de bom aí para vocês.